Então, oficialmente, muito boa noite, sejam muito bem-vindas. Falar sobre clareza com vocês é algo que faz meu coração transbordar. E é muito sincero isso, porque vocês vão entender. Eu vivi isso esse ano, muito forte mesmo na minha vida. E eu acho importante a gente entender o que acontece ou o que está por trás disso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para assim a nossa conversa aí ficar mais direcionada. Só vou colocar aqui, acho que a Mônica. Mônica, eu vou te colocar como administrador para você me ajudar aí liberando a sala, tá? Já tá aí, qualquer coisa, só me chamar. E vamos lá, porque vai ser intenso. Ando ouvindo essa mulherada falando que tá confusa, que ai, ando meio desanimada, ai, não sei o que tá acontecendo. Hum, deixa eu contar aqui, eu sei o que está acontecendo. E nem preciso ter bola de cristal, mas eu sei o que está acontecendo. A boa notícia é que é muito mais fácil resolver do que vocês imaginam. A minha tela. Ah, que legal, ela não está abrindo. Vou fechar aqui para conseguir compartilhar. É você, né? Ah, vou abrir aqui de novo para a gente conseguir. Uns minutinhos. Vou compartilhar de novo. Aí, quando tiver aparecendo, vocês só me dão aquele ok que eu preciso. Estão vendo minha tela? Tinham. Então, vamos lá. A nossa fala aí hoje é sobre os. Fabi, tenta colocar em uma apresentação, porque a gente está vendo tudo, assim, como se você estivesse editando. Ah, é? Ué, para mim tava. É. Peraí. Aqui estava certo. Eu ia falar aqui também, tava como modo apresentação. Porque para mim tá como apresentação. Então, ó, vou tirar e vou colocar de novo. Compartilhar. E aí, agora eu vou abrir aqui para apresentação. Tá ok? Tá. Vamos lá. E aí, então, essa nossa ideia desse papo é sobre essa clareza na vida e nos negócios. Não sei se alguma de vocês aí estão passando por alguma situação dessa, mas algumas mulheres vieram me falar sobre isso, sobre essas dúvidas, essa angústia, essa confusão. E às vezes essa é uma sensação de altos e baixos. Ah, a gente acorda e está super empolgada, animada, nananã, mas qualquer coisa, ou às vezes a gente nem sabe o que foi direito, já dá uma caída aí. E aí, quem sou eu? E por que estou falando isso com vocês? Então, para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Fabi Navas, fundadora da Rede Mulherada, gestora de marketing por formação, terapeuta por missão e me transformei em mentora por paixão, mas vocês vão entender que é por chamado também. Educadora sexual e sex coach, palestrante desde 2016, coautora aí de 2 livros, O Grande Livro do Amor e do Sexo e Quais de Mim Você Procura Mulheres Palestrantes, onde eu tive a honra de participar aí dessa coletânea, que ela é premiada pelo Guinness Book como a maior liga de mulheres escritoras em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade. É uma ação incrível, incrível, vale a pena conhecer. Quem quiser
saber mais e se tornar, inclusive, uma coautora. Vamos bater um papo? E aí foi na necessidade de fechar o meu estabelecimento, eu tinha um espaço de beleza, durante a pandemia da Covid-19, nasceu a Rede Mulherada, uma comunidade de mulheres que se apoiam e juntas agem em transformação por outras mulheres. E aí, o que vem acontecendo é que foi exatamente em 2023 que eu entendi o meu chamado. E por que aqui eu quis falar um pouco mais com vocês sobre essa história do chamado e dessa angústia que vem acontecendo com muitas mulheres? Eu passei um 2023, e é engraçado falar isso porque estamos no final dele, né? Mas eu passei um 2023 numa busca por respostas que eu nem sabia bem quais eram. Era uma confusão, era uma indecisão, era um desespero. E a gente, quando está em algum momento de desespero, seja ele qual for, a gente toma atitudes e a gente tem comportamentos que não são bacanas com nós mesmos. E 2023 começou um ano assim, bem turbulento. Eu amando o meu trabalho, a minha fala com as mulheres, todo o meu movimento, mas eu estava confusa e sem saber se era esse mesmo o caminho. E eu precisei me conectar comigo, com a minha fé, com o que eu queria para minha vida, redesenhar toda uma rota para entender tudo que viria pela frente. E aí, um dos meus aprendizados nesse 2023, porque a nossa vida passa por algumas fases, é inevitável. A gente vive essa angústia, a gente está procurando alguma coisa, alguma resposta, e a gente, de uma certa forma, até sabe, começa a sentir essas respostas. Então, a gente tem a descoberta do chamado e a gente quer viver o chamado, né? Viver o nosso propósito que tanto falam. E aí, como é que a gente vive isso? A gente tem que passar pelo bendito do processo. E por que muitas pessoas não vivem o chamado delas? Porque o processo dói pra caramba, porque o processo judia, porque o processo cansa, porque é aqui que a gente se esgota, porque é aqui que a gente pensa em desistir. Mas se a gente desistir, a gente não vai viver o chamado. Então, muitas frases tem por aí, em questão de processo, né? Viver o processo, entender o processo, inclusive aproveitar o processo, porque está nele a grande parte dos aprendizados e você vai entender tudo isso depois. Mas é um período bem conturbado. E aí, quando a gente fala de clareza, a clareza é para entender qual é esse chamado. Porque quando eu tenho essa clareza, o meu processo fica um pouco mais leve. Porque as coisas que acontecem, até as erradas, até as ruins, elas fazem mais sentido. E eu costumo dizer que tem uma frase que para mim foi a frase de 2023 da Fabi foi qual? Coisas ruins acontecem para que coisas extraordinárias possam acontecer. E é assim. Essa é uma frase que eu quero muito que marque para vocês, como marcou para mim. Muitas etapas, muitos momentos, muitos eventos e projetos deram em um certo momento muito errado, para que depois dessem certo de uma maneira que eu nunca imaginei que poderia ser. Se não tivessem dado errado, não teriam dado tão certo. E aí, a questão aqui nunca vai ser sobre religião, mas vai ser sobre fé, sobre conexão. E essa fé é importante, porque quando a gente tem fé, a gente fica atenta aos sinais. E aí, mesmo que a gente reclame quando tudo deu muito errado, a gente vai entender que tem um propósito atrás disso tudo. E aí, afinal, por que essa clareza é tão importante? Por que a gente se sente tão confusa e está em busca dessa clareza, dessas respostas? Funciona como um farol, sabe? Aqueles que ficam lá no meio do mar, na escuridão. Quando a gente tem clareza do que a gente quer,
a gente consegue tomar ações, ter atitudes mais conscientes, mais assertivas. Mesmo que a maré estiver muito turbulenta, existe algo direcionando. Então, existe essa luz, esse farol, que vai direcionar o caminho que você quer seguir. Por isso que a gente busca essa clareza. E aí, essa tomada de decisão consciente que a gente quer, né? Então, por que que eu quero essa clareza? É para que eu tome decisões mais conscientes, mais assertivas, para que as minhas emoções fiquem mais controladas. A clareza nos permite tomar decisões conscientes, não por impulso. Quando vemos claramente, podemos escolher nosso caminho com sabedoria, sem sermos levados pela. Deu uma travadinha? Pela correnteza das circunstâncias. Sabe aquela história do deixa a vida me levar? É quando a gente nem sabe onde quer chegar. Quando a gente tem clareza das coisas, a gente direciona mais e as nossas tomadas de decisões são mais conscientes. A gente direciona melhor a nossa energia. Quando nós temos um objetivo, nossa energia flui de maneira mais eficaz, aumentando as chances de sucesso. Você para de desperdiçar tanta energia com coisa tão pequena. E quando eu falo energia, é a energia mesmo da disposição, como é também a questão do foco, do estresse, de se abalar demais com coisas às vezes muito pequenas, onde a gente coloca a nossa energia para resolver situações e coisas que nem precisava de tudo isso. Então, um dos sinais aí é o quanto você anda se estressando com coisas que não nem precisava tanto assim. Alinhamento com os nossos valores. Quando a gente encontra essa clareza, uma das coisas primordiais que acontecem na nossa vida são os valores. Os nossos valores, eles gritam, gritam. E o que que faz isso? A gente sai de lugares, a gente se desconecta de pessoas, a gente muda a mesa que a gente está sentada. E isso acaba sendo meio inevitável, você fica em situações que estão te incomodando. E se está te incomodando, presta atenção que tem alguma coisa ali. Como estão os meus valores? Eles estão claros para mim? Os lugares que eu ando tão incomodada, eles têm a ver com os meus valores? O que eu estou priorizando é o que é importante para mim. Então, quando a gente alinha esses valores, a gente tem claro o que a gente quer para a gente, o que é importante para a gente, o que eu não abro mão. E aí a gente toma decisões por nós. A gente começa a se colocar aí em primeiro lugar. E esse é um dos pontos da clareza. Quando a gente está fazendo muito pelos outros, para os outros, a gente não está com essa clareza da nossa vida, das nossas metas, porque a gente está soltando energia demais, porque talvez nem faça tanto sentido assim. E aí, a primeira reflexão que eu quero trazer de uma maneira muito prática para vocês é: quais são os seus valores? Alguns dos nossos valores, eles até mudam no decorrer da vida, como se a nossa lista aumentasse. Alguns vão estar sempre com a gente, vão ser sempre lá os primeiros. E aí é um exercício muito simples e que eu gostaria que depois vocês fizessem e listem 10. Quais são os seus valores? E é engraçado que quando a gente faz essa lista, corre o risco da gente entender que existem lugares e pessoas que não nos servem mais. E aí, quando você perceber que um desses valores estiver ali gritando, um pouquinho de clareza para suas tomadas de decisão você já vai ter. Uma das ferramentas que eu gosto muito de trabalhar, que é o mapa da vida, é para a gente entender como é que a gente está nesse atual momento. Eu acho que é algo que pode acontecer no começo a cada 6 meses, depois a gente pode refazer isso a um ano, mas a gente precisa entender e colocar a nossa vida de uma certa forma em um equilíbrio. Quando a gente está com essa sensação de cansaço, de angústia, de
desespero, de medo, de confusão, é porque algumas coisas na nossa vida não estão equilibradas. Eu chamo de mapa da vida, mas muitas pessoas conhecem como roda da vida. É uma ferramenta bem comum no meio do coach, no PNL, que é uma ferramenta muito simples e muito visual, que ajuda a gente a avaliar e equilibrar as áreas da nossa vida. Nessa representação, a gente entende como é que a gente está agora, em termos de satisfação com essas áreas da vida. Então, meu convite agora para vocês é que vocês peguem, agora mesmo, assim, depois eu até mando a ferramenta mesmo para vocês, mas cada campo da sua vida, dê uma nota. Pode ser de 0 a 10, pode ser de 10 em 10, de 10 a 100, como ficar mais fácil para você. Mas vamos etapa por etapa. Seu desenvolvimento pessoal, de 0 a 10, quanto você dá para você? Anota aí. Nos seus relacionamentos, de 0 a 10, quanto você dá para você? Relacionamentos no geral. Na sua carreira, atualmente para sua carreira, de 0 a 10, quanto você dá para você? E nas finanças, atualmente, de 0 a 10, qual é a pontuação dela? E na sua saúde, de 0 a 10, como anda essa saúde aí? E para o lazer, se você lembra o que que é isso, de 0 a 10, que nota que você dá? Né, Rose? Já vê essa cabeça balançando aí. Para o seu ambiente e organização pessoal, como anda aí esse ambiente, essa organização, de 0 a 10? E para a sua espiritualidade, de 0 a 10, como é que anda? Alguém, em algum dos quesitos, deu menos que 5 para pelo menos um item? Menos que 5? Apenas um item recebeu menos que 5 ou mais que um item? Então é assim, a gente olha com muita atenção para tudo que a gente colocou menos que 5. Nem preciso dizer que existe uma falta grande aí, né? Vamos pensar que não está nem no mediano. Tudo que está a partir de 5, né, para cima, a gente consegue fazer alguns ajustes. O que está menos de 5 está gritando e pedindo socorro. O que acontece normalmente? Uma coisa leva a outra. Então, quando, por exemplo, a minha pontuação na saúde não está bem, possivelmente nas finanças não vai estar bem, ou na espiritualidade vai estar bem, porque sempre a nossa vida precisa desse equilíbrio. Se a gente não está bem em alguma área, vai afetar as outras. Por isso que vem aí o nosso desânimo. Vou passar a ferramenta para vocês depois no grupo, mas a minha sugestão é que daqui 6 meses vocês façam de novo, né? Para olhar e deem foco. Se por acaso a espiritualidade e o lazer estão abaixo de 5, existe um grito de socorro seu mesmo. Talvez você esteja tão ligada ao externo, às preocupações dos outros, inclusive, que você não está dando atenção para algo muito importante, que é você mesmo. Quando a gente deixa de dar atenção para a gente, um dos principais pontos que gritam é a nossa saúde. Nossa saúde. Eu estou vendo aqui o chat de vocês.
E é bem isso, né? A roda da vida, ou o mapa da vida, ela é uma das ferramentas mais simples que existem mesmo. Mas eu acho que quando a gente consegue bater o olho nela e entender ali muito rápido, sem precisar de um estudo mais profundo, que aqui eu preciso de ajuda, e a primeira ajuda que eu tenho que dar é a minha mesmo, tá? A gente até vai falar sobre pedir ajuda, mas eu preciso. É aquela história do se eu estou me afogando, eu tenho que manter a calma. Esse é o primeiro ponto. Quanto mais desesperada eu fico, mais eu continuo me debatendo, mais eu me afogo. Então, a primeira é tentar, na medida do possível, manter a calma, para que eu consiga, então, respirar melhor. É exatamente isso que eu peço para vocês. Deem uma respirada e é vocês que se ajudam. Primeira parte. Aqui eu já aproveito, como a gente está falando sobre respirar e se ajudar, sabe da máscara de oxigênio do avião? Eu vejo um monte de mulher querendo colocar a bendita da máscara na pessoa do lado. Eu vejo um monte de mulher tentando socorrer quem está do lado. Só que qual é a regra? Primeiro você põe em você, para depois você colocar no outro. E essa regra é muito simples, gente. Se eu não estiver respirando, eu não socorro ninguém. E por que que a gente não leva isso para a vida? Por que que ao invés de eu colocar a máscara em quem está à minha volta, e haja máscara, né? Que não é só uma, não. A gente quer distribuir. Eu não estou nem conseguindo respirar. Regra para 2024. A máscara primeiro em mim. Eu preciso conseguir respirar. Então, eu preciso cuidar de mim para conseguir fazer pelos outros. Certo? Vamos continuar aqui. Pessoal que chegou agora, depois eu vou disponibilizar a ferramenta no grupo e aí a gente bate um papo também aí sobre a ferramenta. Quando a gente enxerga ali aonde a gente precisa de mais ajuda, onde o bicho está pegando mais intensamente, a gente consegue entender pelo menos um pouco o que eu preciso fazer para equilibrar um pouco mais a minha vida. Então, esse mapa, ele serve como uma bússola. E aí, o que é outra tarefa aí para vocês, para a gente ir bem para esse passo a passo tranquilo dessa busca da clareza? O que é mais importante para você melhorar ou alcançar em cada uma dessas áreas? Você tem uma meta para cada uma dessas áreas? Ou eu vejo um monte de mulher com uma meta financeira, mas não tem meta para nenhuma das outras áreas? Se a gente não tem meta para as outras áreas, a gente não está dando importância. Se a gente não está dando importância, essa pontuação só cai. Se essa pontuação só cai, a gente fica doente. Fica doente emocionalmente, fica doente fisicamente, fica doente espiritualmente. Então, o desafio de vocês é colocar aí uma meta para alcançar ou simplesmente citar o que eu preciso melhorar em cada uma. Pode ser incluir uma caminhada uma vez por semana, pode ser beber mais água, pode ser fazer uma oração quando eu vou dormir, pode ser procurar um lazer uma vez por mês, pode ser sair com os amigos, podem ser coisas muito simples e que a gente diz que a gente não tem tempo, né? Quando o lazer tá ruim é porque a gente não tem tempo para a gente fazer o que a gente gosta. Mas para socorrer o outro, a gente sempre tem tempo. Mas para fazer o que o outro pediu, a gente sempre tem tempo. Aí dói, né? Porque aí eu começo a entender que eu não tenho tempo para mim. Mas o que o outro pediu, eu dou um jeito de fazer.
E aí, sem entrar muito nesse assunto, mas só uma dica: cuidado para não ser a boazinha. Ouvi dizer por aí que a boazinha só se ferra. Um passarinho me contou que quem quer ser a boazinha está se deixando de lado, de lado, de lado, de lado. E aí a vida das outras pessoas vai seguir e a sua vai ficar ali. Mas ainda não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando a gente não tem clareza, a gente fica correndo atrás do próprio rabo. Sabe? Parece que você roda, 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 roda e não sai do lugar. E aí, o que que a gente precisa entender? Que algumas coisas precisam ser desenhadas para que a gente dê essa clareada, mas que é necessário, obrigatório, entrar em ação para ter resultado. Se eu não entro em ação, eu não tenho resultado. É simples, quase uma continha de matemática. Se eu decido alcançar uma meta, mas eu não desenho o que eu preciso fazer para alcançar essa meta, eu vou correr feito uma barata tonta amanhã, depois de amanhã. Por quê? Porque eu não parei para pensar quais são as etapas que eu preciso fazer. E aí, a minha sugestão para que vocês pensem nessas etapas e vem da meta para o dia de hoje, não do dia de hoje para a meta. Porque do dia de hoje para a meta, o nosso olhar é muito mais cansado, porque parece que o algo é muito maior. Quando a gente vem de lá para cá, a gente percebe que pequenas ações eu vou fazer. Definir a minha meta. O que que eu preciso? Um exemplo. Eu quero faturar 100 mil. Tá, eu quero faturar 100 mil em quanto tempo? Em 3 meses. Tá. O que que eu preciso fazer para faturar 100 mil em 3 meses? Ah, preciso vender para tantos clientes. Preciso fechar tantos negócios. Preciso fazer tantas vendas. Tá, para eu fazer tantas vendas, quais as ações que eu preciso que tomar? Reativar os meus contatos, marcar as reuniões que ficaram pendentes. Entendeu que você está voltando o caminho? Até entender que, às vezes, o primeiro passo vai ser pegar os cartões de visita que você guardou, organizar os contatos do WhatsApp, dar um oi para aquelas pessoas que você não falava. São nas pequenas ações que os resultados vão acontecer, de passinho em passinho. O que acontece é que no nosso desespero, a gente quer ir lá. E aí a gente atropela um monte de fase e fica lá igual as baratinhas tontas, tudo enlouquecida. Pequenas ações. Isso já vai trazer uma grande diferença. Quando a gente está buscando uma clareza, eu falo que é um coração inquieto. Para algumas pessoas dá dor de estômago, para algumas dá azia, para algumas, como eu, uma dor de cabeça, um enjoo meio estranho, um mal-estar. Para algumas, uma bendita crise de ansiedade, que às vezes a gente nem sabe que é uma crise. Às vezes é uma palpitação, um tremor estranho, uma angústia. Chega a dar falta de ar. A gente não está aqui para falar sobre clinicamente o que que é. Eu estou aqui para falar dos sinais que o corpo está te dando, que você precisa fazer alguma coisa. A gente acabou de passar por uma pandemia. Independente da crença, isso não foi por acaso. Algumas pessoas saíram iguais, ou às vezes a gente até fala que pior, né? Mas nós temos a oportunidade de fazer melhor. E eu acho que para quem passou por uma reflexão na pandemia, começou a entender que não está aqui nessa vida toda. Que veio para conquistar algo muito maior. E é esse algo maior que a gente chama de chamado, de propósito. Tem um monte de gente que há pouco tempo vendiam vários cursos sobre propósito, né? E a palavra acabou ficando bem banalizada.
É praticamente o que faz sentido para a gente. Eu não vou conseguir te dizer qual o seu propósito, qual o seu chamado. Eu vou conseguir te dizer que existem sinais que te mostram que você está a caminho dele, assim como mostraram para mim. E aí, quando você tenta fugir do seu chamado, e eu tentei fugir do meu, mesmo, porque como eu estava cansada, não tinha resultado, eu não estava animada, eu queria outras coisas, e aí eu tentei fugir. E não foi pouco, não. E aí a sensação de frustração era muito grande. E às vezes a gente acha que essa sensação de frustração é porque as coisas não deram certo. Eu fechei o meu espaço na pandemia. Eu achava que a minha frustração era essa, era de ter fechado o meu espaço. Por mais que a minha parte consciente me falasse que eu fechei porque foi literalmente uma força maior. E essa frustração que me corroía, na verdade, estava me obrigando a entrar em movimento. E aí, o que eu posso dizer para vocês é que, assim como eu, cada uma de vocês foi feita sob medida para viver esse propósito, sem mais nem menos. Eu também fiz um monte de curso. Eu também tenho um monte de curso nessas plataformas que eu nem abri. Eu também achei que eu nunca estaria preparada. Até entender que a gente vai se preparando no meio do caminho. Porque cada uma de nós já tem um talento muito grande. A gente vai aprimorando no meio do caminho. E lembra aquilo que eu falei, que as coisas erradas acontecem para coisas ruins acontecem para que extraordinárias possam acontecer? Quando você toma consciência disso, você aprende, você entende que você aprendeu muito mais do que muito curso. Que essa lição que você passou por aquele período, que você venceu, que você superou, que você teve mais força, mais coragem do que você imaginava, muitas vezes até mais equilíbrio emocional do que você imagina, foi só para te preparar. E aí vamos falar um pouquinho de como se conectar. Eu acho que esse foi um dos meus grandes aprendizados quando eu entendi que eu precisava reorganizar minha vida, entender o que eu vim fazer nesse mundo. Eu precisei me conectar comigo. Esse foi o primeiro passo. Eu já sou estudante do autoconhecimento há muito tempo. Eu sou terapeuta já há alguns anos, alguns bons 10 anos aí, em jornadas diferentes. E o autoconhecimento, desde sempre, ele me salvou. E nesse momento de estar tão conturbada, tão cansada, foi ele também que me salvou. Por quê? Porque a gente precisa entender sobre nós. E entender que a nossa jornada é única e olhar para ela com muito mais carinho. Muito mais carinho. Quando a gente olha para essa jornada com mais carinho, a gente já começa a se conectar mais com a nossa essência, com a nossa história, com as nossas vontades, os nossos valores. E quando a gente já começa a se conectar com isso, a gente já começa a entender o que faz sentido para nós. Qual é a atividade que eu exerço que faz o meu coração bater mais forte? O que eu faço que me deixa realmente feliz? Aquela frase que se eu não precisasse mais de dinheiro, dessa vida, o que eu faria de graça? Não é sobre fazer de graça, mas é sobre o que o seu coração está ali fazendo. Se o seu coração está fazendo, é inevitável dar certo. E aí existem sinais aí desse chamado interior, né? E quais são alguns desses sinais? Eu vou colocar para vocês algumas perguntinhas, e aí vocês vão colocando nesse papel de vocês aí um risquinho para a gente ver quantas fazem sentido.
Você sente uma paixão profunda, inabalável, por algo que vai além dos interesses? Tem alguma coisa que não está na sua rotina que faz o coração bater mais forte? Você pode até não estar fazendo isso, mas existe alguma coisa porque você é apaixonada? Existe uma sensação constante de insatisfação, mas não de uma maneira destrutiva. Em vez disso, é um impulso para algo maior. Quando a gente não está feliz com alguma coisa, mas a gente sabe que a gente precisa resolver aquilo, eu não quero desistir. Eu preciso resolver. Talvez eu não saiba como, talvez eu esteja cansada de tentar, mas eu quero resolver. Você se encontra constantemente buscando conhecimento? Essa busca que eu acabei de falar, eu nunca estou pronta. Eu preciso fazer curso, eu preciso de alguma coisa, eu tenho que estudar mais. Você sente que ao descobrir esse chamado, quando você tiver essa clareza que você quer, você vai experimentar uma sensação profunda de realização e você vai ter grandes resultados? Sabe aquela luzinha lá no fim do túnel? Onde a gente fala assim, putz, quando eu descobrir isso, eu sei que vai estar tudo resolvido. Em algum momento da sua vida teve essa sensação? Você sente uma resistência interna à conformidade com normas ou expectativas que não estão alinhados com seu chamado interior? Ou seja, você está incomodada com algumas pessoas, algumas atitudes, alguns lugares? Coisas que você nem se importava. Sabe quando a frase, ai, que preguiça. Ai, tô com preguiça pra gente assim. Ai, tô com preguiça para essas conversas. Se você em 2023 falou mais que 3 vezes dessa sua preguiça para essas pessoas, tem algo gritando aí. E aí, se conectar então com essa chamada, com esse chamado, caso você tenha respondido sim para uma dessas perguntas que eu fiz, só para uma. É muito mais simples do que parece. É sobre respirar. Simples assim. Porque dizem que a gente até esqueceu como isso faz, porque a gente faz no automático. Mas se a gente parar num dia e respirar, a gente está se conectando com a gente. Mas é respirar sentindo essa respiração. E não precisa de técnica, não. Lógico que quanto mais técnicas a gente conhece, melhor e mais poderosa essa respiração fica. Mas experimenta amanhã, hoje antes de dormir, dá uma respirada, enxergando seus pulmões assim, enchendo, 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 enchendo. São segundos, às vezes, que vai fazer você se conectar com você, com uma força interior que já existe ali. Quando você se conecta com essa respiração, você se coloca presente. Você estabelece uma relação consciente com você. É muito mais simples do que a gente imagina. E aí, para a gente fortalecer, então, essa conexão com esse chamado, o que a gente precisa aí fazer? E aí eu vou dar sugestões que eu faço para mim, que fizeram sentido para mim, mas nessa jornada vocês vão descobrindo como ela faz sentido para vocês. Manhãs conscientes. Para de acordar na correria. Para de pular da cama correndo. Para de viver com pressa. A gente já acorda com uma sensação de atraso, de desespero, de agonia. Você não está correndo, você está com preguiça. E aí não é aquela preguiça que a gente falou, é a falta de vontade. Quando a gente já acorda assim, o dia vai ser arrastado. Se a gente já levanta com pressa, acelerado, o dia vai ser angustiante porque a gente vai ficar correndo o tempo todo. Permita-se acordar. Acordar. Espreguiça. A gente deixou de espreguiçar. Espreguiça. Coloca alguma rotina na sua manhã, a oração, a leitura, olhar pela janela.
acorda e abre a janela. Deixa a luz do dia entrar. E se tiver chovendo, tá tudo bem. E se tiver sol, tá tudo bem também. Não fale que as pessoas estão reclamando demais. Se o seu pensamento de manhã já é uma reclamação. Caminhadas reflexivas. Não precisa ser uma caminhada de exercício, mas dá uma volta. Vai dar uma caminhada. Vai em algum lugar a pé, que seja. Comprar o pão, talvez. Mas caminhando, sem a tal da pressa. Vai mais devagar. Desacelera. Diário da reflexão. Tem um caderno. Eu sugiro que fique do lado da cama até. Para você anotar todos os insights, tudo que vem na sua cabeça. Às vezes, quando a gente está com a mente muito acelerada, isso funciona até para fazer à noite. Acordou de madrugada, tá com aquela cabeça, escreve, escreve, escreve. Você vai ver que você vai soltar essa energia. A escrita, ela é terapêutica, de verdade. Daqui a um tempo, você vai pegar esse caderno e vai ver quantas reflexões e insights você teve. Fora que a gente tem insights incríveis em momentos aleatórios do dia e que se a gente não anotar, a gente fica nos martirizando porque eu tô velha e eu não lembro o que eu pensei. E os momentos de gratidão? Quando você for dormir hoje, pelo que você tem que ser grata? É impossível, impossível não ter tido nada de bom no seu dia. É impossível. Se não teve, olhe um pouquinho para você. O que é que você está questionando demais, exigindo demais? Sendo às vezes até ingrata demais. E aí uma frase que eu guardo para mim e que eu quero que vocês guardem para vocês é que o deserto não é morada. Ele é apenas uma passagem. O meu foi, o de vocês foi ou será. Passa. Ele vai passar. A gente não fica lá para sempre, a não ser que a gente não tome uma atitude. A gente queira ficar lá. Senão ele vai passar. Então, essa busca por clareza, essa sensação de angústia depende de você mudar. Existem caminhos, existem conexões simples. Você precisa dar os primeiros passos, fazer os primeiros movimentos. Coloca a máscara de oxigênio em você. Começa aqui. A gente vem buscando fórmulas secretas, né? Fórmulas mágicas. Mas é só colocar a máscara primeiro em você. E aí, quando você colocar essa máscara em você, é sem sentimento de culpa, tá? Você não tá abandonando ninguém. Você só deixou de se abandonar. Porque a gente se condena demais quando a gente não faz algo pelo outro. Mas a gente deixa de fazer coisas por nós o tempo todo. E aí, se você está aqui comigo até agora, se você é empreendedora, se sente sozinha, cansada, confusa, tá a fim de uma vida mais leve, com mais resultados, e ainda quer contribuir com a transformação na vida de outras mulheres, porque quando essa clareza para mim veio a clareza de muitas coisas e muitas transformações que podem acontecer. O convite é para você realmente vir comigo. E aí, lembra que lá no começo eu falei que no meio da pandemia surgiu a Rede Mulherada e com ela veio um caminho incrível e que as pessoas talvez nem imaginam quando falam: "Ah, transformou a minha vida, mudou a minha vida". Vocês não sabem a transformação que ela fez na minha vida. E eu sou muito grata a Deus por ter tido essa oportunidade de unir mulheres tão incríveis em um grupo transformador. A Rede Mulherada é uma comunidade para mulheres, independente de serem empreendedoras ou não,
mas que querem se despertar, querem despertar essa potência que existe, que é se conectar com outras mulheres, mas não com qualquer mulher, com mulheres que tenham o mesmo propósito, que queiram as mesmas coisas, que estejam em busca da mesma vida, que está cansada desses papinhos por aí. E aí, dentro da Rede Mulherada, nós temos um grupo chamado Mabis, que esse grupo, sim, empreendedoras, onde juntas a gente faz um grande movimento de conhecimento, de network, de negócios, de transformações. E o nosso propósito aí é contribuir para que mulheres descubram seu potencial e não se sintam mais sozinhas. Você não está sozinha, não precisa estar sozinha. E acredite, tem muitas mulheres que, inclusive, precisam da sua companhia. E aí, surgindo a rede, surgiu a necessidade aí nesses últimos tempos da gente mexer em uma jornada. E esse é o meu convite aí para vocês. É uma jornada para esse despertar interior. Porque eu, até como terapeuta, entendi que não adianta a gente só falar de negócios se a gente não cuidar das nossas emoções, da nossa caminhada, do nosso eu. Não adianta a gente só fazer gestão financeira ou se descabelar e aprender se a pecinha aqui mais importante desse negócio não estiver em ordem. Existe um CPF atrás do CNPJ e o CPF precisa estar bem, senão o CNPJ não aguenta. E pensando nisso, montamos aí uma jornada de 6 encontros online que vão trazer esse despertar de potência, clareza para o seu chamado. Então, com ferramentas mais práticas, um intensivão aí para a gente fazer. Ainda, como a gente está falando aqui de empreendedoras, nós vamos ter algumas sessões bônus aí com especialistas, consultoria de brand, sessão de mentoria de planejamento estratégico, mentoria de planejamento de marketing, de vendas e de planejamento financeiro. Tudo com especialistas para que tudo isso fique redondinho e a gente cuide de todos esses pilares aí, nem do seu negócio, mas da sua vida mesmo. Quem entra nessa jornada tem acesso a todos os benefícios da Rede Mulherada, que é o quê? Quem é da rede já sabe, que é uma comunidade segura de network, mentorias mensais em grupo, desconto nos encontros que a gente faz, divulgação no Instagram, treinamentos exclusivos, conteúdo gravado, muito evento, clube de descontos com parceiros. O nosso jeito de fazer negócios que eu amo, que é o B2B Connect. Então, você vai ter a clareza para falar do seu negócio, mas também aprender a ouvir e se apaixonar pelo negócio da outra pessoa. E aí eu falo que quando isso acontece, você acabou de ganhar mais um vendedor para o seu negócio. Então, é a equipe de vendas mais poderosa, porque você vai fazer mulheres se apaixonarem pelo seu negócio. Você pode ser facilitadora de algum curso ou alguma palestra dentro da rede. Apoia nossas causas sociais dentro de projetos voltados principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Tem a nossa sala de terapia em grupo, porque a empreendedora precisa ir muito de terapia, e divulgação do seu negócio na nossa plataforma. Temos uma plataforma onde estão ali todas as membros da rede. E a pessoa, ao consultar, vai ter acesso aí ao seu negócio. E o legal é que ela funciona como um aplicativo mesmo. Então, para quem eu divulgo, para quem eu envio ela pelo WhatsApp, vai receber o meu contato e o de todo mundo que é da rede. E aí ainda ganha de presente o nosso evento Celebra a Mulherada, que vai acontecer no dia 3 de dezembro, que nada mais é do que um evento sensacional para a gente fazer network, conversar com essa mulherada, se conectar, comemorar 2023. Porque quando a gente entra nessa energia de vibração, de conexão, as coisas fluem muito melhor. E a gente vai se preparar nessa mesma energia para 2024. Vai ter coquetel, música ao vivo, estação de drinks, premiação, amiga secreta, sim, vai ser sensacional. Aqui a única coisa que você vai precisar é preparar a roupa branca, porque faremos em estilo de Réveillon. Então, todo mundo de branco nesse dia.
E aqui, eu vou pegar um gancho para a gente falar que um dos principais motivos e vontades de fazer esse evento, sem ser essa comemoração toda, que eu acho muito importante, essa celebração, é despertar em você ou fortalecer em você a questão do seu nível de merecimento. Muitas mulheres não estão conquistando o que merecem, porque não acham que merecem. Então, elas não conseguem reservar um tempo ou um dinheiro para elas, porque existem coisas mais importantes do que ela mesma. Afinal, ela não merece tudo isso. É algo inconsciente, não é algo totalmente consciente. Mas quando a gente começa a mexer nisso, a gente destrava muita coisa. Tem muito acontecendo na sua vida porque você está achando que você não merece. E se você não merece esse sucesso, ele não vai vir para você. Afinal, você mesmo não merece. E aí, um investimento muito simples que acontece com todos os benefícios da rede, a jornada, eu celebra, são 12 vezes de R$ 49,90, que pode ser feito no cartão de crédito, ou em 3 vezes de R$ 19,80 no boleto ou no Pix. Vai parcelar no boleto ou no Pix, Fabi? Vou, porque a gente vai alcançar muito mais mulheres para essa jornada que vem sendo tão intensa. Tem acesso à rede durante um ano e 10% desse valor de cada uma das membras é sempre revertido para as causas sociais. Sempre. E aí, eu quero chamar aí de surpresa algumas pessoas, só para vocês entenderem o quanto isso é absurdo, a gente se conectar com mulheres, a gente participar de um movimento que faz muito sentido para nós. E a gente vê aí algumas transformações. É uma fala muito rápida, e aí eu vou dar espaço para 3 mulheres que já passaram por alguma jornada, que estão na rede, para falarem o quanto isso foi, ou não, significante para a vida de vocês. Tem alguém que é da rede e que quer falar? Bora, Rô. Boa noite, mulherada. Sejam bem-vindas as que eu não conheço. E quem me conhece ou que não me conhece, meu nome é Rose Brito. Eu sou corretora de imóveis aqui na ABCD. E eu posso dizer que hoje... Não está ouvindo? Tá sim. Tá. Pode falar, Patrícia. Como que eu coloco ela na tela inteira? Como coloca na tela inteira? Ai, Oi? não dá. Tudo Não bem. dá? Oi? Não dá? Ia falar, não sei. Ai, porque ela já tá com a. Ela É porque a tá. Fabi tá compartilhando a tela. Ah, Por isso. tá. Então, peraí. É que aqui. Tá. Ah, Isso. ok, isso. Muito Beleza. bem. Obrigada, Patrícia. Quanta mulher bonita, assim que eu gosto. Bem, vamos lá, gente, rapidinho. Eu sou corretora de imóveis aqui no ABC, base São Bernardo, e eu conto para vocês que o resultado que eu tenho hoje, aonde eu estou chegando, deve-se, eu diria até que 80% à Rede Mulherada, porque começou tudo lá atrás com a Fabi, no meio da pandemia, quando eu comecei a passar com ela, com mentoria, e sou uma das primeiras aí, eu acho que membros da rede, junto com a Aline, agora eu sou a líder da rede do ABC, e é assim, hoje mesmo eu fui atender uma cliente maravilhosa e estava falando para ela, falei assim, a gente não consegue nada sozinho, hoje existe N grupos espalhados pelo país e pelo mundo, falando de empreendedorismo, e etc e tal, e lá, nananana. Já frequentei alguns, inclusive com a Aline, e o que eu não encontrei nos outros foi o que eu encontrei aqui, o acolhimento, o segurar na mão, a orientação, os treinamentos, esse monte de ferramentas que a Fabi trouxe aí, que me ajudou assim, em diversas áreas, na área financeira, na comunicação, no que falar, no como se sentir, no acolhimento, no PNL. Olha, a infinidade é grande. E eu visto a camisa da rede, eu pretendo isso até lá, quando estiver bem velhinha, porque causou uma transformação na minha vida.
Só até comunicando aqui para a Fabi, hoje eu já sou líder também de um grupo de corretoras aí de 20 mulheres. Estamos criando um novo site, viu, Fabi? Obrigada. Esse é resultado do seu trabalho, do seu esforço e da sua confiança na minha pessoa, sabendo que eu era capaz de chegar. Então, eu já estou liderando um grupo, a gente já vai ter um site. E tudo isso aconteceu exatamente por tudo que a rede me oferece. E a frase que eu sempre prego, né, que eu falo quando eu estou com as pessoas, é que não dá para fazer nada sozinha. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma rede de apoio. Às vezes você está mal, fala, putz, não fechei a venda, perdi uma venda, não sei o quê. Você chama o pessoal da rede, elas vão te ouvir. É uma energia maravilhosa. Nós estivemos juntas aí, as meninas, faz pouco tempo, né? As Elis, Raquel, Fabi, Aline, Dani, Mônica. É uma energia tão gostosa, porque todas estão ali para ajudar e tem muito amor envolvido, e isso faz assim, acho que a maior diferença nesse grupo de mulheres empreendedoras. Então, eu convido quem não faz parte, venha junto com a gente e vocês vão comprovar o que eu estou falando. Gratidão, Fabi Navas, gratidão todas vocês, ok? Boa Gratidão. noite. A minha, Rô, brigadão, brigadão mesmo, porque agradeço a confiança, eu acho que você deu um passo que a gente sabe que foi sensacional para quem não acreditava. Líder, imagina, tem um mundo para ganhar, é isso mesmo, Rô. Brigadão. Mais alguém quer falar aí sobre algo? Rê, pode abrir o microfone. Eli também, depois eu libero para Eli. Começa a Rê. Oi, boa noite, meu nome é Regina Alcalá, para quem não me conhece. Eu sou apaixonada pela rede porque recentemente eu descobri o meu propósito, né? Eu estava somente com a loja, eu tenho uma outra empresa de gerador de energia, onde nós abrimos uma ONG, né? Chamando Energizando Vidas, mas eu ainda não encontrava a essência, não sabia o que era a essência. E aí eu comecei com a loja para ajudar meus pais e foi surgindo esse propósito com mulheres, né? Com codependência, tudo que a gente passa, filho, casa, empresa, e a gente está bem. E a rede, ela me trouxe isso, né? Ela me trouxe esse bem-estar, esse amor, e eu me identifiquei muito. Então, eu estou aí abrindo uma loja praticamente 3 ou 4 vezes maiores da loja que eu tenho, pequena, tem um ano, vai fazer um ano agora, dia 3/3, com o propósito de vender e ajudar as pessoas, mas está cada vez mais fluente, mais forte a questão de vestir nós, mulheres empreendedoras. Não só as empreendedoras, mas como os adular, mas as empreendedoras mais ainda, porque essa necessidade da gente estar bem, de estar com uma roupa legal. Então, a gente leva até vocês as roupas, mas através disso, atrás desse propósito, eu vou abrir para vocês aqui. A loja, ela está sendo inaugurada agora aqui na Avenida Papini e ela tem um espaço gigante, aonde eu olhei para esse espaço e eu falei, a ONG vai ser em cima. Eu falei, mas o que eu vou fazer com esse espaço? E aí me surgiu um network com mulheres. Então, eu convido todas vocês, tá? Assim que esse espaço estiver pronto, eu quero que todas vocês estejam na inauguração, que será dia 4/12, a gente vai estar divulgando aí. Faço questão de todas as mulheres da Rede Mulherada estar lá comigo, porque não é fácil, não está sendo fácil chegar até ali, né? É uma loja linda, mas atrás dessa loja, no meio, ela tem um propósito, né? Que é reverter todas as vendas para mulheres, né? E eu convido vocês a conhecer, quem não conhece essa nossa marca, nosso amor, fazemos com um propósito. Então, assim, é muito bom estar participando dessa rede. Quem não conhece, eu divulguei, tem acho que 2 ou 3 pessoas aí que tá aí na live que eu chamei, que moram longe. Ah, mas eu moro longe, não tem problema, o amor é o mesmo. O conteúdo, ele vai além disso, né? E quanto mais mulheres a gente alcançar, melhor será para nós, porque a gente não adianta eu me curar e as outras não estar curadas, né? E a máscara de oxigênio aí é bem isso, né, gente? A gente na rede mulherada, que a gente quer salvar todo mundo e acaba esquecendo de colocar o nosso oxigênio. E é isso. Quero convidar vocês, dia 4/12, na segunda-feira, teremos um coquetel aí, o pessoal da rede mulherada vai estar comigo,
Vamos abrir aí o nosso espaço e gostaria de contar com vocês. Gratidão, Fabi, gratidão toda essa rede, gratidão, mulheres lindas, tá? Conte comigo o que vocês precisarem. Gratidão a nossa, Rê. É muito legal, assim, e a gente se emociona de verdade, porque quando eu falo que a rede tem um quê diferente, é porque a gente vibra pela conquista de verdade. Então, assim, a gente vem de uma caminhada que ensinaram que mulher compete com mulher, que mulher não admira mulher. Ensinaram e a gente acreditou. E eu sempre falei, a fala que grita para isso. Não precisa ser assim, gente. A gente pode comemorar junto, a gente pode vibrar junto. É muito mais gostoso, é muito mais leve, é muito mais próspero quando a gente entra nesse movimento. Então, assim, a gente acompanhou a Rê nessa transição, inclusive as agonias, as tensões de uma inauguração, né? Os desafios de um espaço maior, de um espaço físico aí. E é muito legal porque ela abre as portas realmente para que a rede também faça movimentos ali. Então, a gente faz negócios e a gente faz amizade. De verdade, é muito legal. E brigadão. Eu quero ressaltar aqui rapidinho. Hoje eu estava bem triste, porque o nosso telhado atrasou, a chuva veio, quebrou todas as telhas, era para ter sido dia 25 a inauguração. E aí o pessoal da rede me chamando, Regina, você tá sumida? Aí eu falei, eu tô doida, eu já tô louca, eu preciso fazer inauguração, eu não tenho nada, eu não planejei nada, eu tô atrás desse telhado. Aí alguém me falou assim, a água veio para lavar, para tirar, né? Tudo que precisava sair lá de cima do telhado da ONG. E eu parei naquele momento e pensei, verdade. E aí começou a chover mulheres aqui, gratidão a Débora, que me chamou e falou assim, Regina, eu faço o coffee break para você. O que mais que você precisa? Eu te dou de brinde isso. Aí começou todo mundo me ajudar, sabe? Então, essa é a rede. É esse amor que eu quero ficar para sempre e transbordar na vida de outras mulheres também. Então, hoje eu fui acolhida. Nossa, eu sou muito grata, né? Tem a Mônica que está aí, que eu estou tentando falar com a Mônica há tanto tempo, não consigo, perdão, Mônica, mas é o marketing. E aqui a gente tem tudo, gente. Vamos fazer network uma com a outra. A gente tem tudo aqui, a gente tem a maquiagem, a gente tem o pessoal da comida, nós temos aí o pessoal, sabe, eu não conheço todas, mas é isso, para que eu vou fechar com outros se eu tenho vocês? E eu, desesperada, como que eu vou fazer as coisas? De repente, elas me chacoalharam. Ei, tô aqui, tô com você. Me passou o preço, nem perguntou como eu podia pagar, sabe? Então, assim, eu sou grata a essa rede, sou muito grata a vocês e serei fiel. Obrigada, viu? A gente quer você juntinho, Rê. É isso, gente, é isso, porque é parceria. E aí, quando eu falo que você não vai estar mais sozinha, é de verdade, é de coração, não é balela como a gente vê por aí, não. Obrigadão, Rê. Eli, vou liberar o microfone para você. Boa noite, mulherada. Boa noite, Eli. Passando aqui para falar que realmente, né, a rede nos surpreende, né? E eu vou compartilhar com vocês aí uma surpresa maravilhosa que eu tive essa semana com a rede, foi receber a Fabi, a Dani, a Maria no velório do meu pai. Quem esperava, né? Receber essa surpresa. Para mim foi uma surpresa muito agradável, é o que a colega falou, né? O aconchego, né? No momento em que você está aquela dor, que você não sabe, né? Olha para um lado, olha para o outro, aí de repente você olha, vê a Fabi e a Dani na nossa frente, daqui a pouco eu olhei, vi a Maria, eu senti acolhida, né? E foi nesse momento de dor que a rede me acolheu há poucos dias, mas também a rede tem me feito aí realizar um sonho, né? Que é falar com mulheres, que é ter evento para mulheres, né? Sou representante da rede agora na Zona Oeste. Tivemos o nosso primeiro evento, que foi lindo, insegurança muitas para fazer o evento, mas aquela coisa vai dar certo, está acontecendo, e todo mundo naquela energia, não, ele vai dar tudo certo, mesmo quem não esteve no evento estava ali, né, no WhatsApp, mandando aquela energia, aquela coisa gostosa que faz você se sentir mais segura. Né? E eu fiquei assim, nossa, Fabi, como você não vai estar? Como que a Dani não vai estar? Mas elas estavam, né? Assim, você sentia a energia delas. E quem veio para
compartilhar esse momento comigo, né? Foi a Raquel, que, nossa, quando eu vi a Raquel entrar pela porta, você fica, né, leve, né? Porque o seu primeiro evento, você fica muito pilhada, mas eu tive todo o suporte necessário, deu tudo muito certo. E eu acredito que esse vai ser o primeiro de muitos, uma jornada longa, eu acredito que a gente tem pela frente, mas muito feliz mesmo dessa oportunidade. Eu falo muito para a Fabi que a insegurança vem, mas quando a gente conversa com vocês, vocês passam essa segurança para a gente, né? Vai dar certo, tenha calma. É assim, a gente ainda fica naquela dúvida, será? Né? Mas e aí, depois, no final, você vê que é realmente isso, né? Porque a gente está começando e vocês já estão nessa jornada, né? Há muito mais tempo. Então, passa segurança para a gente. Então, que 2024 venha aí com a rede, com muitos eventos na Zona Oeste, na Zona Sul, no litoral, né, que a gente possa estar juntinhas aí, continuando passando essa energia que a gente passa uma para outra, que isso é fundamental. E eu concordo com a Rose, às vezes tem alguns grupos que a gente entra e que a gente não sente essa conexão. E aí você vai para conhecer pessoas, né? Cheguei a comentar com a Fabi durante um período que eu ia em muitas rodas de network e em vários eventos, né? Querendo fazer network, quando na verdade acabava nem fazendo, né? Porque não ia com aquele propósito, ainda não entendia o que era fazer um network, né? E na rede a gente consegue fazer isso naturalmente. Vai só acontecendo, você vai conversando e você não precisa nem intencionalmente, isso já acontece, né? Isso é muito bom. Muito feliz de estar na rede. E você que ainda não está, bem, bem que o acolhimento tem, carinho tem, crescimento tem, porque eu acho que é muito isso que a Fabi fala, né? A gente cresce junto. É uma ensinando a outra, é uma acolhendo a outra, e uma cresce e todas vão junto. Então, obrigada, Fabi, por essa oportunidade de estar junto com vocês. Ai, assim eu me emociono. Obrigada a você. Obrigado pela confiança, obrigado por estar com a gente. Quando a gente fala sobre estar junto, é bem isso, né? Somos pessoas, somos mulheres. Então, por isso que eu faço questão de falar que existem pessoas atrás desses negócios. Porque não são só angústias do negócio que a gente vive, né? Existem pessoais. E quando essas dores pessoais acontecem, a gente sabe que interfere em todo o restante. Então, às vezes, a gente só precisa de alguém que esteja ali, mas que ela não precisa nem ser fisicamente. O coração tem que estar ali, né? Quem nunca se sentiu sozinha? Quem nunca teve angústias do seu próprio negócio, que queria bater um papo com alguém e aí alguém só mandou a gente procurar um emprego ou alguma coisa assim, né? Então, quando a rede nasceu e eu falei o quanto eu me senti perdida aí num caminho, e depois eu entendi esse chamado, é porque era isso. É muito além de network. É muito além dessa questão de venda intensa. São conexões humanas, né? E eu acho que isso estava faltando um pouquinho no nosso mundo, por isso que a gente se conectou tanto. Porque é sobre gente, é sobre coração, é sobre abraçar. Quando a gente fala que a nossa energia é diferente, é porque se a gente tiver que chorar junto, a gente vai chorar junto. E eu sou mó manteiga derretida, gente. Pra caramba. Junta eu, a Rose e a Eli, a gente chora, assim, com vontade. Mas se a gente tiver que brigar junto, a gente vai brigar junto. Se a gente tiver que descobrir como é que a gente vai fazer um coquetel, um café, levantar a loja, a gente vai fazer levantar a loja. Esse é nosso jeito. E eu acho que isso é o que faz ter muito mais sentido aí ainda. A minha gratidão imensa a vocês que estão já nessa jornada comigo. A ideia é, inclusive, que cada vez mais a gente leve isso para que a gente transforme a vida de outras pessoas. E não é arrogância falar isso, não, gente. Porque às vezes, quando a gente faz parte de um grupo desse, por menor que pareça a nossa ação, por menor que pareça, a gente transforma e faz um movimento muito grande, muito grande. Então, assim, compartilhar conhecimento, é sim viver com pessoas que você vai trocar uma ideia incrível. Você está com uma angústia, um problema, alguma coisa, é poder vir conversar sem julgamento. E é isso que falta, né? E nós, mulheres que gostamos de falar, a gente precisa desses movimentos.
Às vezes a gente vai para uma rodada de negócio, às vezes a gente vai sair para tomar uma cerveja, um vinho, seja lá o que vocês quiserem. Às vezes vai ser só um café, mas a gente vai estar junto nesse movimento aí, é o que faz muito sentido. E aí, antes da gente ir para a nossa rodada de negócios, e apresentarmos aí, eu vou só compartilhar mais um pouquinho a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir como uma travadinha básica. E aí, esse é o convite para daqui para frente estarmos cada vez mais juntas, mesmo nessa caminhada, nessa jornada. Se não faz sentido para você, mas vai fazer sentido para alguém, compartilha, fala da rede, manda o link do grupo, manda o Instagram. Com certeza tem mulheres aí que precisam muito desse movimento, mas eu gostaria que vocês estivessem junto. Eu não poderia deixar de apresentar aí oficialmente para vocês, Rose e Aline, as cabeças do nosso ABC. E aí o meu time de Eli, que está na Zona Oeste, Baixada Santista e Zona Leste. E aí podem ver, é um time de Eli mesmo, a gente ainda tem que dar um nome para essas meninas. Estamos aí fechando Campinas, então vamos ter uma rede mulherada em vários lugares. A gente já tem a nossa global, mas em ações, negócios e movimentos regionais são muito importantes para que esse coração esteja mais ligado, mais pertinho de vocês. Se você tem algum conteúdo que faz sentido, que você quer contribuir, que você quer compartilhar, que você quer levar para as mulheres, seja em jornadas, seja em cursos, seja em treinamentos, mas seja em movimentos para aquelas mulheres que sofrem alguma situação de vulnerabilidade, vem bater um papo com a gente. A gente tem instituições parceiras. Se você conhece alguma instituição, quer apresentar, quer falar dela para a gente, vamos, essa conexão é muito importante. E por isso que eu falo que, assim, somos grandes agentes de transformação nesse mundo. A gente só precisa se movimentar para isso. E aí a decisão é sua. Depois de tudo isso que a gente falou, a decisão é todinha sua. Se você acelera ou se você paralisa. Se você segue adiante ou fica no mesmo lugar. Eu resolvi seguir adiante. Eu resolvi não paralisar. E foi naquela incerteza que eu tive que eu descobri a maior certeza que eu poderia ter. Que esse movimento vai tomar uma proporção imensa. Porque nós, mulheres, podemos sim nos unir e fazermos muito mais para outras tantas mulheres. E é claro que você já ouviu que você não estará sozinha nessa jornada. Você conta comigo e com mais esse monte de mulher incrível aí na sua jornada. E aí, continuem com lápis e caneta na mão, porque a gente vai seguir com o nosso Conecta Mulherada, nosso momento da nossa rodada de negócios. E aí, minha sugestão: anotem as conexões. O nosso grupo vai permanecer até domingo. Na segunda-feira, a gente encerra o grupo. Então, lá vocês vão poder se conectar, conversar, fazer divulgação. A partir do encerramento da nossa conversa, ele será um grupo aberto. Então, vocês poderão fazer as conexões lá, mas é legal fazer as anotações, por exemplo, a Eli Alves falou alguma coisa que eu me conectei, vou chamá-la depois. Porque às vezes as pessoas falam, e o mal das rodadas de negócio, às vezes em algumas falta de orientação, é que passa, a gente não fica ali atenta a isso, tá? Então, anota, para depois fazer realmente essa conexão aí. Aí aqui, antes da gente chamar, como é legal vocês se apresentarem, seu nome, o nome da sua empresa, o que a sua empresa faz e como encontrar vocês nas redes sociais. O que eu peço é que assim que vocês terminarem a fala de vocês, vocês coloquem também lá no chat, telefone e o Instagram, se tiver o site, para ficar mais fácil da gente se encontrar. Mas como eu falei, a gente vai ter as informações depois lá no grupo, tá? Vamos passar aí um tempinho rápido para cada uma. É a nossa primeira conversa aqui.
apresentação de negócios, mas a gente continua fazendo negócios aí. Nome da empresa, o que você faz e sempre um contato para que a gente consiga manter este contato. Minha parceiraça Mônica está por aí? Ok, Segue daí, então, por favor. sigo sim. Bom, meninos, como a gente sempre fala, quem já esteve em outros encontros, que a gente quer sim que vocês se desenvolvam, que a gente traga conteúdo.